Pronto. Vamos começar a aula de hoje. Boa tarde a todos. Peguem o caderno para copiar a pauta. Cadê o rato? Não, peraí, agora pronto. Podem copiar. Esse não ficou muito bom, sei lá. Ar-condicionado. Eu sou em mais casa. Nossa. Sou. Eu falo do brincar. Eu amo. Esse aqui é um cabelo novo. Olha, não faz isso da presença de produtinho aqui. Não faz isso aqui, ó. As medalhas do mais medalhas mais seguras. Alguém, segura só. Não, então, ó, é Olimpíada de quem perde o cabelo mais rápido da carreira. O cara treinando mindinho, velho, pra fazer piada. Eu quero ver os meninos, quem perde o cabelo mais rápido. Professora, parece que vai dar Tá, mas o texto tá na 7. O texto começa na página 7. A gente aceita do jeito, mas... Por favor. Muito com essa cola. Você quer ganhar de tudo, o que faz Presta muito? cola. Professora, presta cola. Pega das coisas. Você quer ganhar dinheiro de um jeito rápido, fácil? Quero. Vai trabalhar. Tá bom. Você quer ganhar um dinheiro porque você quer? Então, assim, o meu curso vai te ensinar a ganhar dinheiro. Como? Vai ser meu curso, sabe? Então, como que ganha dinheiro? No meu curso vai. Não, mas ele fala como que ganha dinheiro. No meu curso você vai saber. Não, mas eu quero saber se o curso. Não, mas tem que ser uma Não. No meu curso você vai saber. Não, eu quero ter. Não. É que eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Por quê? Porque eu não aprendi como ganhar dinheiro, entendeu? Você só pode ganhar dinheiro depois de fazer curso. Então, mano. Então me fala como ganhar dinheiro, que daí eu vou comprar o seu curso. Faz o curso. Faz o curso. Mano, mas eu não tenho dinheiro, velho. Então faz o meu curso. Você vai saber. Eu tô dando aqui meu É tipo, o cara que você me ensina, eu vou falar com ele, curso, faz o curso, ensinando a. Nossa. A pessoa que vai ensinar, aí todo mundo assina, aí você não ensina nada agora. Fiquei de coisa. Faz o curso também. Não, então me fala, não é dinheiro. Fazendo curso. Não. Ah, então tá bom, não entendi como ganhar dinheiro. Então, vou ter que fazer o meu curso, vai saber como Não, eu tenho que fazer o meu curso. Não, o meu curso. Criar o meu. Eu tenho que criar o meu. Eu tenho que criar o meu curso. Não, mas o meu curso vai te ensinar a fazer os dinheiro. Rápido, cara. Você já me disse como fazer dinheiro. Não, Fazendo um curso, curso. Não, fazendo um curso, Não, fazendo ganhar dinheiro, não. Tá, beleza. Se você quer ganhar dinheiro, faz o curso. Não, eu já sei que não vai ganhar. Não, é assim.
Isso. Era muito bom. Mas no curso ainda. Calma aí, eu vou no banheiro. Luiz, o que você imagina que aconteceu no dia 4/4 de 2004? Às 4 horas e 44 minutos, 44 segundos, 44 minutos. No aniversário de 4 anos. Com 4 amigos e 4 pais. O desejo mais pesado. Igual que era o nome da casa. Só um pouquinho, vou arrumar aqui a tarefa, que foi muita coisa, tá? Qual foi o país? Boa tarde. Boa tarde. Estados Unidos. Quatro Estados Unidos. O tamanho do plano de quarto. Voltei. Pro, pode mandar foto da tarefa? Ah, eu fiz. Ah, calma aí. Achei. Pode mandar. Quem fez tarefa Ok. já pode mandar. Só o Renato que mandou até agora. Vou mandar. Uhum. Eu vou fazer aqui para. Você deve falar como destruir vidros? Luiz, como que criaram o soldador, sendo que para moldar o pé, ele precisava de um soldador. Então, como eles criaram o primeiro soldador? No meu curso, você aprende. Tá tudo criado pelo soldador. Então ele fala, pô, No meu curso, tem que assinar meu curso. então dá uma só um resumo. Assina meu curso no site porque eu tô muito velho. Senão me deu Eu fiz mais uma TV. Quem já terminou de copiar a pauta, é só pegar a página 8 da apostila. Luiz, você colocou isso. Você ainda exclui de assinar o seu curso. Tu ocupou esse estudo. Assim, Pronto. assinou? Sim. Não, tem medo de novo. Tá bom. Tem que assinar 5 vezes aí com. Ah, tá. Mais uma vez. Mais um. Mais Agora uma? você pensar os tries e de novo. Não, pode Mais aí. um. Mais um. Pronto. 5 vezes. Agora me diga, como que criar? Essa conta. Como que criar, mas que gerar esse pouquinho, né? Tem todo dia do mundo. Ah, então me dá. Mandei, pro. Não, Acabei de ver. então, Mais 500. como criar um soldador sem ter um soldador? Assine no premium do meu curso. Tá bom. Aí, assim, no prêmio do meu curso. Tá bom. Aí vai no mais prêmio do meu curso, master prêmio do meu curso. Pronto, tá assinando já primeiro prêmio do seu curso em mais 10 vezes. 10 Acabou a aula de hoje. Os alunos que não estão gostando. Pronto? mas tem que ter um prêmio e mais tempo de aula. Os alunos online já terminaram de copiar? Quase. Tá. Não tem mais que tirar. Você tem que assinar 500 vezes.
Mano, mas eu assinei 1.585 milhões de vezes. O Master, o Ultimate, foi. Eu já assinei, mano. Não, nossa, Eu já assinei 500 milhões. Só tô vendo 1.000 reais por segundo, muito pouco ainda. Eu não sei, então. Bem, hoje é 12 pessoas. Posso mudar aqui o slide, tirar? Então, Pode. Calma aí, Ronaldo. Eu vou fechar, vou colocar no chat. Tá? Ok. Já. Na peça VIP. Na peça no VIP. Não. Você tem que peça. Mas é uma peça de 495 horas. Não, tem que correr lá sofrer. Conhecimento, sabe? É muito conhecimento. Pronto, mano, já terminei. Não, já terminei. Só mais uma vez, olha. Tá. Você sabia desse período, né? Pronto, já Tá terminei. mais leve? Já terminei. Ah, tá. Só isso. Não, já fiz tudo. Eu já sabia que você ia fazer tudo no futuro. Eu voltei, eu sabia. Atenção para a chamada. Arthur está? Não tá na reunião. Tá. Beatriz está presente. Henrique também. Igor também. Leonardo também. Renato também. Murilo. Ronaldo. Tiago e Luma. Presente. Só está faltando o Arthur. Eu já ganhei. Olha, o dinheiro que eu já ganhei, olha. 30 centavos. 30 reais. 30 reais. Eu paguei. E ganhei 30 reais. 30 reais. Ele tem um salário já, me ensina meu código. 4. Fazer curso, né? Anúncio, salário. E ele mais ou menos 4 dias de visões. Agora atenção para o silêncio, que eu preciso corrigir, tá? Os alunos, deixa eu colocar aqui a tarefa, né? Henrique. Igor, você não fez ainda? Não mandou para mim? Ele fez, ele falou só pra esperar, que ele vai mandar. Tá. Você já assinou? Tô esperando. Você assinou meu curso? Está faltando o Ronaldo, o Leonardo e o Igor enviarem para mim, Você. tá? O Renato e o Henrique enviaram. Mas eu sou Isso. Quase 3 trilhões de reais. Tem que mandar foto, Leonardo. O Leonardo não fez, pronto. Tá aqui, fiz? Com S ainda por cima? Não, ele falou não fiz. Ah, tá. Não fiz. Ah, não fiz. Socorro, português, hein? Deixa eu colocar aqui o nome do Igor. Você já assinou? Tarefa feita. Eu assinei o meu curso. Vamos começar. Na página 8 da apostila de vocês, tem a seguinte questão. Há um assunto comum entre a notícia e a reportagem que você leu. Identifique-o. Sobre o que está falando? Tanto a notícia quanto a reportagem. Sobre os refugiados no Brasil. Refugiados. Eu achei que fosse da guerra na Síria. Não, é refugiado, é o assunto em geral.
não um grupo específico de refugiados, tá? Então, coloquem aí, os refugiados no Brasil. Vai, vou negar o meu nariz. Doze. Esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda um fato e a reportagem apresenta informações sobre esse assunto. Complete a tabela identificando esses elementos diferenciadores. O fato noticiado. Qual que é o fato? O aumento de refugiados no Brasil. Oi? Página que é mesmo? Página 9. Questão 12. O aumento de refugiados no Brasil é o fato noticiado. Ou o quê? O aumento de refugiados no Brasil. Esse aqui é o fato. Ô, pronto. Oi. Esse a senhora tá falando na 12, né? Isso. A minha 12 ficou assim, no fato noticiado. Eu botei a lei da migração e abrigos, e na segunda reportagem eu botei guerra na Síria e refugiados. Não. Não? Não. Coloca lá do jeito que eu coloquei no chat. O aumento de refugiados no Brasil é o fato. E a história das crianças refugiadas no Brasil é o assunto da reportagem. Qual é o fato? O fato é o aumento de refugiados no Brasil. O fato é o aumento de refugiados no Brasil e o assunto é a história das crianças refugiadas no Brasil. Tá? Todos falam sobre refugiados, só que a reportagem está especificando qual grupo de refugiados. As crianças, tá? E a notícia é o aumento, vocês podem ver, tem 12%, tem a quantidade das crianças refugiadas no Brasil. Número 13. Cada parágrafo apresenta ideia central e ideias secundárias. Observe o primeiro parágrafo da reportagem, em que a ideia central está marcada na cor amarela e a secundária com a cor verde. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2.300.000 de sírios que se refugiaram em outros países. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de 1 milhão são crianças. Resumidamente, pode-se dizer que a ideia central do primeiro parágrafo é: a guerra da Síria causou muitas mortes e obrigou muitos sírios a se refugiarem em outros países. Agora sublinhe no texto as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo e resuma-as. Ideia central do segundo parágrafo. Qual que é a ideia central do segundo parágrafo? A gente está recebendo crianças lá na Síria? Os sírios. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos? Não. Fica assim, não. Eu vou falar. Os sírios buscaram refúgio tanto em países vizinhos como em países distantes, como o Brasil. Os sírios buscaram refúgio tanto em países vizinhos, como em países distantes, como o Brasil. Essa é a ideia central do segundo parágrafo, tá?
A ideia central do terceiro parágrafo é outra. Eu já vou falar para vocês qual que é, tá? Então, os sírios buscaram refúgio tanto em países vizinhos como em mais distantes. Em países mais distantes como o Brasil, é a ideia central do primeiro parágrafo, tá? No segundo parágrafo, os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil. Os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil. Mas muitas lembranças do período da guerra. Os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil, mas muitas lembranças do período da guerra. Terceiro parágrafo, tá? Na número 14, diz o seguinte: os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em dois grandes grupos. Complete os espaços em branco, indicando os números dos parágrafos correspondentes a cada grupo. Grupo 1. Faz contextualização do assunto abordado na reportagem. De qual parágrafo a qual parágrafo? A contextualização ocorre em qual momento do texto? No Primeiro ao terceiro. Do primeiro ao terceiro. Do primeiro ao parágrafo. terceiro. Correto. E apresenta o depoimento das crianças refugiadas do 4º ao 8º. Isso, correto. Então, vai ficar do primeiro ao terceiro, tá? Deixa eu colocar disso aí. Correto. Do primeiro ao terceiro parágrafo é o grupo 1. E o grupo 2? Do 4º ao 8º parágrafo. Do 4º ao 8º parágrafo. Correto. Grupo 2. Releia os depoimentos das crianças e compartilhe com os colegas e o professor aquele que mais chamou a atenção e explique sua escolha. Alguém pode dizer para mim qual que foi o depoimento que mais chamou a atenção? O que chamou mais minha atenção que foi a Ana, que ela disse que teve que deixar para trás os brinquedos, os amigos e o pai, de quem não tem notícias há mais de 4 meses. Sua casa foi invadida e ela fugiu com sua mãe e a irmã para a casa dos avós. Mas a casa dos avós também foi invadida e eles agredidos. A Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras, mas sente falta de seus pais. Antes da guerra, íamos brincar no parque, na casa de amigos, íamos à praia, à piscina. Na guerra, a gente não podia fazer nada, só ficava em casa. Não podia mesmo. O que eu ia falar? É bem interessante esse depoimento que o Henrique acabou de falar. Ele falou da Ana, que tem 10 anos, e ela teve que deixar para trás os brinquedos e os amigos. E o pai. E ela teve que deixar o pai, não tem notícia deles. Só que na casa que eles se refugiaram, na casa dos avós, a casa foi invadida. Então, isso é uma realidade dessas crianças que vivem em lugares como a Síria, né? Teve alguns anos atrás, eu acho, né? Sim, eu acho que 3 ou 4 anos atrás, apareceram casos que ficaram, assim, repercutiram o Brasil e o mundo, que é de um menininho sírio que foi encontrado morto na beira da praia. E ele estava vestido com uma camiseta vermelha e um short azul. E ele estava de bruço na beira da praia, morto.
Aí, chargista, cartunista, esses artistas, né, fizeram a imagem. É triste, é super triste de ver, mas, assim, mostrou como se... Ficou uma forma bonita de homenagear essa criança que morreu de uma forma tão brutal. E tem um outro menino que é foto. Mas por que será que mataram ele? Ele estava devendo alguma coisa, será? Ou ele estava com Nesses lugares tem muita questão de guerra religiosa, né? E guerra por interesse financeiro. Lugares como que tem petróleo, lá tem os coisa do tipo. terroristas, né? Sim. E o que isso quer dizer? Então, eles matam... Quem é do grupo A e do grupo B é igual guerra... Tem aquele filme que é o Sniper Elite, eu acho que é. Vocês e assistiram? É lá na Síria, tem uma cena que, tipo, eles usam as crianças para levar as bombas. Sim. Vocês assistiram já A Menina que Roubava Livros? Fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Aquele filme é muito bonito. Nossa. E a menina que ficava escondida, eles precisavam ficar escondidos, porque senão a casa era invadida porque era de questão de judeu e tudo mais. Sim. E ela tinha que ficar escondida num porão. E tem toda uma história ali naquele que retrata a Segunda Guerra Mundial por conta do Adolf Hitler. Eu fiquei com muita raiva onde que queimaram aquela parte que queimaram todos os livros. Sim. Tipo, tinha uma parte que aí queimaram o livro dela. No filme tem, por isso que mas qual que é a moral da história? Por que o nome é A Menina que Roubava Livros? Porque ela não era alfabetizada, ela foi parar na escola, porque ela fez assim. Como tem essa questão de guerra, perde o pai, fica em abrigo, e ela foi morar na casa de uma família. Aí ela foi para a escola. Quando ela chegou na escola, ela se deparou que não sabia ler. E as crianças começaram a rir da cara dela. Aí ela foi estava na casa dela lá, e o senhor que morava na mesma casa, o pai, vamos dizer, adotivo, ele que estimulou a leitura dela. Ela ia na casa da dona tipo, mulher do prefeito, alguma coisa assim, primeira dama, ia na casa dele e pegava livros emprestados na hora que ela levava a roupa lavada, que a mãe dela lavava roupa para essa mulher, lavava e passava. Então, quando ela ia devolver as roupas, ela já pegava um livro emprestado, lia e devolvia. Só que chegou um momento que ela não podia mais pegar livro emprestado. E ela passou a roubar. Ela ia lá, roubava o livro, lia e depois devolvia da mesma forma. Então, por isso que é a menina que roubava livro. E teve um momento do filme em que o chefe, né, do local, que era Adolf Hitler, ele fez com que queimasse os livros, porque o que o livro simboliza? A cultura, né? Quando a pessoa ela é culta, ela tem conhecimento, ela não se deixa levar por questões, por ideologias partidárias ou coisa do tipo. Ela tem já o senso crítico dela bem apurado. E como eu vivi em um lugar de guerra, aconteceu isso, teve um momento em que foram queimados os livros. Mas por que eu estou falando sobre esse filme? Quem puder assistir, eu acho que a idade de vocês, a classificação já pode assistir. Por causa dos abrigos dos refugiados? Por causa dos refugiados, porque a menina que roubava livros, ela também vivia numa situação de guerra, né? O país estava em guerra. A família era perseguida. Sim, eles eram perseguidos porque eles eram do grupo oposto, né? Que eram perseguidos. Na guerra da Síria, como eu dei exemplo desse menininho que apareceu no... Cartunistas fizeram o desenho dele, é super bonita a arte, para mostrar a situação daquela criança. E tem uma outra imagem que é bem chocante, de um menininho que foi resgatado, todo ensanguentado, todo sujo, sentado num lugar que é tipo de bombeiro, SAMU, coisas assim do tipo, e o semblante dele é de muita tristeza. É muita tristeza, assim, o olho. Você vê que ele está acuado, está com medo. Então, todas essas crianças que foram entrevistadas aqui, elas passaram por situações semelhantes, de perderem os avós, de perderem irmãos, de perderem o pai, de perderem a mãe, de ter que viver em um outro lugar para poder sobreviver, tá? Então,
Por isso que eu retomei e falei do filme para vocês, que é muito bom. Pode sim, vocês, porque eu trabalhei com o 7º ano, eu passei esse filme para eles, e era a sugestão do livro didático deles, o livro A Menina que Roubava Livros. 16. Identifique a autoria da notícia e da reportagem. A que conclusão você pode chegar? A autoria não é identificada no texto da notícia. Já na reportagem há o nome do autor. Oi, prof. Não há autoria na notícia, e sim na reportagem. Autoria, quem escreveu a notícia, quem escreveu a reportagem. Na notícia não aparece o nome de quem escreveu, e na reportagem aparece. Deixa eu ver se eu encontro a imagem do menino Sírio, eu vou mostrar para vocês. Ai, é tão triste de ver aquela imagem. Verdade, no meu curso eu ensino. No meu curso eu ensino. Olha, seu de Nossa, viu? No meu curso eu também ensino. agora No meu curso, de cair, ele já caiu. Nossa, no meu curso de escola. o quarto ano dele. Professor, eu posso só pegar umas papel de marcar? Pode. Não estou conseguindo. Vou salvar a imagem e vou printar. Melhor, que eu não vou conseguir salvar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Sabe que Kawai é só o cara e dá pro lado aí, né? Não é primo. Tem essa imagem, deixa eu ver outra. Ele dá R$1 milhão para você instalar esse aplicativo. E o aplicativo não existe. Então, e a cada pesquisa na pesquisa. Vamos ganhar todo dia. Não. É difícil, só aprendi isso no meu curso. Já pegou o ano inteiro aí? Você ganha todo dia do mundo. Mas eu fiz desse Aí não, mas você quer no curso também. Mas eu consegui. A outra imagem eu não encontrei. Parabéns, isso é uma coisa. Uma coisa como fazer um curso. Se você quiser fazer um curso, pode fazer um curso. Você encontrou qual? Consegui encontrar um. E com quem que você aprendeu o primeiro curso? Deixa eu mostrar para vocês. Mas a imagem original ou a pintura? A pintura. Tem a imagem original, mas eu acho a pintura menos impactante. Eu vou ver o seu curso agora ao vivo, seu curso. Vou mostrar para vocês. Ele tinha quantos anos? Era praticamente um bebê. Dá para ver daqui? Meu Deus. Era um bebê praticamente. E do outro menininho eu não vi. Eu não encontrei a imagem. Ficou bonita a imagem do desenho, né? Apesar dos pesares. Artista É uma artista. homenagem. É uma homenagem. Artista sendo artista, né? Era praticamente um bebê. Tem essa mesma imagem com ele com asa para falar que ele é um anjinho. É bem bonita. As artes que fizeram são bem bonitas. Para prestar homenagem a ele. Do outro menino eu não encontrei. Quando eu encontrar, se eu lembrar, eu mostro para vocês. Não, tem a imagem. Quer ver? Eu vou ver pesquisa para vocês olharem aqui. Cauê. Você. Eu sou o dono do Cauê.
Estão vendo essa imagem aqui? Ah. Ó, é uma criança, deve ter uns 4 anos. É muito triste. O Geoffrey está sem explicar. Tá, agora... Questão 17, vamos, agilize aí. Questão 17. Ô, Thiago, já explica o que, Thiago. Thiago, você quer honrar lá ou não? Você quer honrar o lado? Sim. Vamos, vocês, agilizem aí o lanche de vocês para poder continuar a correção. Você quer honrar o lado? Mas não parece mais. Vamos, Luiz. Parece. Não. Não parece mais? Você quer honrar o lado? Percebe. Você quer honrar o lado? Achei a imagem. Essa é triste. Salgado é bom, né? Salsa aqui. Eu sou dono da Cauê, você não. E não é em maiúsculo, não é assim. É em maiúsculo, só escreve. Vou mostrar. Essa aqui é mais impactante. Menos lento é bastante. Conseguiram ver? E o ácido? Então, eu vou mostrar. Henrique, Arthur, Igor, conseguiram ver? Nossa. É bom algado? Ele tá morto? Não, mas ele tá com semblante com medo, né? Todo ensanguentado. Que é isso? Essas crianças passam por isso. Nós vivemos no paraíso, tá? Meu Deus. Perto de outros lugares. É muito triste. Eu mostrei para vocês por conta da reportagem, né? São crianças que conseguiram escapar do futuro, como do menininho lá de camiseta vermelha e o outro. Porque vira um trauma na cabeça da pessoa. Aconteceu alguma coisa. Na Kézia estava conversando com você. Meu Deus. Número 17. Tanto a notícia quanto a reportagem têm a finalidade de expor informações ao leitor. Compare-as. Notícia. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiados de algum familiar. Reportagem. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe, e o Brasil está entre os que recebem. Perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A Folhinha conversou com 23 filhos de uma mesma família que moram no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais, para proteger as crianças. Então, aquele nome, Ana, que apareceu no texto, deixa eu ver quem mais, Thaís, não são nomes reais, para proteger a identidade delas. Qual a importância desses dados nos textos lidos? Ajudam a explicar tanto o fato que será noticiado, como o assunto abordado na reportagem, tá? Ó, ajudam a explicar tanto o fato que será noticiado, como o assunto abordado na reportagem. Colocaram aí? Ajuda a explicar o fato que será noticiado,
Ajuda a explicar tanto o fato que será noticiado, na número 17. Ajuda a explicar tanto o fato que será noticiado, como o assunto abordado na reportagem. Na letra B, as palavras são, letra B e letra C, aproximadamente e imprecisão. Aproximadamente era para assinalar e precisão. Que outras palavras nessa reportagem evidenciam a falta de precisão com que os dados numéricos são apresentados? A maioria e alguns. A maioria e alguns. Letra E. A maioria? Maioria e alguns. São essas palavras utilizadas, tá? Algum? Alguns. Quando eu coloco aqui, eu não defino a quantidade. Eu só falo que é a maior parte, a maioria. E alguns é um pronome indefinido. Eu não defino a quantidade, o quantitativo, né? Agora, se eu coloco valores, como na notícia, ou na reportagem 40 crianças, 713, eu estou especificando o quantitativo, tá? Justifique essa falta de precisão considerando o objetivo da reportagem e da notícia. A reportagem, ela é mais abrangente. A reportagem é mais abrangente. Na E? Na letra E. Como que é? Repete. A reportagem é mais abrangente que a notícia. A reportagem é mais abrangente que a notícia e por apresentar um assunto e não um fato específico. Pode conter Prof, por apresentar o quê? Calma aí. A reportagem é mais abrangente que a notícia e por apresentar um assunto e não um fato específico, pode conter, na verdade, conter alguns dados genéricos. Dados genéricos. O genérico é quando não é um dado não preciso, né? Alguns, maioria. A reportagem é mais abrangente que a notícia e por apresentar um assunto e não um fato específico, pode conter alguns dados genéricos. Oi? A número 18, acredita que o número vai aumentar ainda mais, tá? O uso de já. O primeiro item. Na letra B, a maioria é maior que 2 milhões. É o primeiro item também. Número 19. Nós temos, releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. 3 anos é um termo que já dura a guerra na Síria. 100 mil é o número de pessoas que já morreram na guerra. 1 milhão é o número de crianças sírias refugiadas em outros países. O que esses números revelam? No tempo de guerra da Síria, e pessoas que morreram na guerra. No tempo da guerra, o número de pessoas que já morreram, o número de crianças refugiadas. Refugiadas, isso. Revelam o número de pessoas. Revelam o tempo de guerra, o número de pessoas que já morreram e o número de pessoas refugiadas. Correto, tá?
Eu coloquei o tempo de guerra, o número de mortes e o Tá número certo. de crianças refugiadas. Refugiadas, tá certo. Letra B. No título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? Trágica. Trágica expressa qualidade. Ironias à parte? É um adjetivo, é qualidade. Tá? Trágica. O adjetivo é trágica. C. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem. Comente. Coloquem assim, sim, vírgula. Na C, né? Isso. Sim. Sim, não. Sim, falei vírgula. Pode colocar ponto, eu acho melhor. É que aqui está vírgula. Sim. O adjetivo trágica expressa uma opinião sobre eles. O adjetivo trágica expressa uma opinião sobre eles. Quem são eles? Os dados, tá? E não são expostos com imparcialidade. Sim, calma aí. O adjetivo trágica expressa uma opinião sobre eles. O adjetivo trágicas expressa uma opinião sobre eles. Nossa. E os dados não são expostos com imparcialidade. E os o quê? E os dados não Dados? são... Dados é o quantitativo, né? Não são expostos com imparcialidade. Eu tenho muito dinheiro no TikTok Live. E eu quero muito continuar ganhando dinheiro. Número 20. Letras B e letra B e letra D. Letra B e letra B D. e letra D, D certo? de dado, aham. Ok. Que aspectos são enfatizados nessa parte da reportagem e não na outra? O depoimento de um adulto sobre a criança, sobre a situação e opções de ação por parte dos brasileiros. Justifique suas escolhas. Letra B e letra D. Ok. Então, para justificar, vocês vão escrever assim. É apresentado um depoimento do doutor em ciência política, o justifique, tá? Coloque aí, embaixo de justifique, não tem espaço. Tem um pouquinho de espaço, escreva em frente. É apresentado um depoimento do doutor, Depoimento do doutor? de um doutor em ciência política, Bruno Borges. O depoimento de um doutor. Em ciência política, Bruno Borges. É apresentado um depoimento do doutor em ciência política, Bruno Borges. Bruno Bom? Borges. Ah, desculpa. Isso daqui responderia o depoimento do adulto, tá? Que é a letra B. Borges? Borges, isso. Ah, tá. E na letra D, que é a resposta, opções de ação por parte dos brasileiros, Bruno Borges. E para responder a letra B, que é o item que foi assinalado, quais são as ações propostas? Além de receber bem os refugiados, está acompanhando, Tiago? Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como a Cruz Vermelha. Essa é a letra A?
É a continuação da justifique. Da justifique? Isso, da número 20. Okay. Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como a Cruz Vermelha. E Médicos Sem Fronteira. Que atuam em locais de guerra. Cruz Vermelha é letra maiúscula, tá? E Médicos Sem Fronteira também. Ok. Releia esta frase. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais, que são enviadas por eles para diferentes países. Letra A. A palavra muitas acompanha qual substantivo? Crianças, correto. Letra B. Outras, se refere ao quê? Crianças também. Então, letra A e letra B, crianças. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos. Explique. Demonstra imprecisão dos dados, tá? Tanto muitas quanto outras demonstram imprecisão dos dados. Letra D. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Pais, correto. Pais. Letra C. O emprego de muitas e de outras demonstra imprecisão dos dados. A letra D é pais. E a letra E, evitar repetições necessárias e retomar palavra anterior, mantendo a coesão. Então, uma forma de não repetir palavra, eu não preciso colocar muitas crianças e outras crianças. Eu coloco muitas crianças e outras. Outras já substitui a palavra que foi dita anteriormente. Então, é o segundo item. Primeiro e segundo item, tá? É. Letra I. Agora. Mas você já percebeu que é só a sua que cai? Já caiu, acho que umas 5 vezes. Porque eu não vejo a filhinha que botar ela aqui, ela cai. Ela só fecha. Então, peguem o CA de vocês na parte de pronome. É pronome? Não, não é pronome, não. Não é no CA. Calma aí. Que anarquia é essa? Só um pouquinho. O pronome tá na apostila, pro. É página 12 aí, ó. Pronome 1. Não. Eu sei. É que está... Sabe qual é o problema? Deixa eu fechar aqui. É o seguinte. A apostila, a ordem dos exercícios da apostila é pronome, né? Eu vou ter que explicar em cima desse conteúdo que está na apostila. Eu não vou usar o CA, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Porque a organização da apostila está pronome, está na página 12. Aí os exercícios vão até, de pronome, vão até a questão 37 da página 19. Na sequência vem ordem direta e indireta. São poucos exercícios. Aí já termina o item. Aí no CA, que nós temos muito exercício para fazer, é muito mesmo. Então, eu vou ter que explicar ordem direta e indireta, tá certo. Na apostila de vocês, começa por ordem indireta. E o pronome vai aparecer lá na coesão, que é na página 12. Ficou ruim essa ordem, porque não obedece à ordem da apostila, tá? Mas não tem problema, não.
Eu vou mostrar para vocês como que é a questão da ordem indireta, até porque a gente já falou sobre, então não vai ter problema na hora de... Eu acho que o CA é melhor. Ele, na verdade, ele tem um resumo mais elaborado. Deixa eu ver aqui. Onde que vocês podem acompanhar a explicação? Na página 2 do CA e na página 12. Eu vou explicar como que aparecem, tá? Que eles são meio que assunto já trabalhado, porque daí vocês não terão dificuldade na hora de responder aos exercícios que estão na apostila, página 12 a 19, tá? Então, é a página 2 e a página 12 do CA, tá? Se vocês quiserem acompanhar no próprio material da apostila, não tem problema, porque ele vai aparecer quais são os pronomes e tal. É que aqui entra mais a parte de classificação, tá? Quando nós falamos em pronomes, os pronomes pessoais são aqueles que conjugam verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes. Eles correspondem às primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. São os pronomes pessoais. Dentro disso, nós temos os pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Do caso oblíquo, são os pronomes relacionados a essas mesmas pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são me, te, o, os, a, as, lhe, lhes, se, nos, vos, mim, ti, si, comigo, contigo, que são os pronomes oblíquos átonos e tônicos, tá? Depois a gente vai fazer exercício, vocês vão entender onde e quando que se utiliza. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Há muita gente que fala assim, para mim comer, para mim fazer. Mim não conjuga verbo. Quem conjuga verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes oblíquos, eles vão assumir a função de complementos verbais. Basicamente é isso, tá? Então, por exemplo, o, a, os, as, eles acompanham, eles têm a função de complemento do verbo transitivo direto. Já o lhe e o lhes, o lhe e o lhes, eles têm a função de pronome de objeto indireto. Então, ele tem a função de, como que eu posso dizer? De substituir uma palavra que já foi expressa anteriormente, para não haver repetição de palavras. Senão fica sempre aquela mesma coisa. Quando a gente lê texto, é muito comum isso. Porque como não se sabe direito como utilizar o pronome, acaba usando só o nome, o substantivo. E aquele texto fica permeado de substantivos e não são utilizados os pronomes que têm essa função de substituir um termo que já foi expresso. E tem a função sintática de hora de objeto direto, hora de objeto indireto, por exemplo. Tá? Então, os pronomes são pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, os pronomes indefinidos como alguns, que apareceu no exercício, que eu acabei de corrigir, os pronomes interrogativos e os pronomes possessivos. Por exemplo, meu se refere à primeira pessoa do singular. Nosso se refere à primeira pessoa do plural. Teu, segunda pessoa do singular. Seu, terceira pessoa do singular, tá? E eu concordo com o que eu possuo. Meus cadernos. A palavra precisa concordar com o que eu possuo, né? Se a palavra está no plural, logo o pronome possessivo precisa estar no plural e concordar com a pessoa do discurso. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles podem ocupar a posição de sujeito da oração. A gente já fez muito exercício
em que o pronome pessoal era o sujeito da oração, né? Que são chamados de pronomes de caso reto. As pessoas do discurso eu já falei para vocês, primeira, segunda e terceira, singular ou plural. A primeira é quem fala. A segunda, com quem fala. E a terceira, de quem fala. Eu falo, eu primeira pessoa. Eu estou falando com o Luiz. Eu estou falando com o Luiz é a segunda pessoa. Agora, eu estou falando com o Luiz da Beatriz, é a terceira pessoa. Entenderam? De quem fala. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são os pronomes pessoais que ocupam a posição de complemento do verbo. Se são complementos do verbo, eles têm aquela classificação de objeto direto e de objeto indireto. Que flores lindas! Você as trouxe para mim? A palavra as está se referindo a qual termo da oração? Flores. Então, eu substituí, em vez de falar flores, eu utilizei um pronome oblíquo que se refere a ele, que substitui a palavra flores. Você trouxe para mim, eu não poderia colocar para eu. Por quê? Porque antes do mim tem uma preposição. Eu não uso o pronome pessoal diante de preposição. A classificação dos pronomes indefinidos, alguns deles são alguns, algumas, alguns, poucos, poucas, pontas, ninguém. São pronomes indefinidos. Essas flores, que a senhora falou, se você trouxe para mim essas flores, então poderia entrar naquela... Calma aí, volta na outra página, por favor. Já voltei. Não, na outra, então, acho que é da frente. Na frente. Mais ainda? Não. Não, calma. Era a palavra flores. Do essas. A palavra flores. Você as trouxe para mim. No contexto, antes desse período, tem que lindas, que flores lindas, não é? Não está falando de flores? Agora, você é o sujeito. Você trouxe o quê? Flores. As flores. Então, esse as aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo que substitui a palavra flores. Tem a função de substituir. Para quê? Para não haver repetição. Tá? Você as trouxe para mim. O as é pronome oblíquo do caso reto. Tem função, isso é questão morfológica, tá? Quando eu falo em morfologia, por exemplo, flores, o que é na morfologia? É um substantivo. Lindas é o quê? Adjetivo. Você, pronome pessoal. Não, pronome pessoal não. Pronome de tratamento. Você é de tratamento. Ele foi substituiu o tu em algumas regiões do país. Isso entra em questão de variação geográfica. Você é pronome de tratamento e tem a função de sujeito na oração. Trouxe é o verbo transitivo, né? Você trouxe o quê? Para quem? Transitivo direto e indireto. Trouxe o quê? As flores. Substitui a palavra flores. Tem função de objeto direto. E o mim, para mim, é o complemento verbal indireto, objeto indireto. Ó, pra você ver, tem um monte de informação aqui. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu estou falando de pronomes, os pronomes fazem parte da morfologia, que é o estudo de cada palavra, o que cada palavra corresponde na nossa língua. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, preposição, por aí vai. Agora, quando eu falo em análise sintática, eu vou analisar a estrutura da frase, que é sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo transitivo, por exemplo, e objeto direto. Isso é sintaxe. Tá? Então, diante de preposição, eu não posso usar o pronome pessoal, por exemplo. Eu tenho que usar o oblíquo. O do caso reto eu não posso. Aí os pronomes indefinidos são esses, como eu falei, algum, nenhum, alguém. O demonstrativo. Este celular está na mão de quem fala. Quem está falando? A primeira pessoa, eu. Este celular. Agora, se eu estou falando com o Luiz, esse compasso, e não este, porque está na mão de com quem eu estou falando.
É este compasso. Então, Agora, é pronome demonstrativo. Demonstrativo. Eu só estou falando quando que eu utilizo. Quando que eu utilizo este, esse e aquele. Este é quando está perto o objeto de quem fala, quem está falando, primeira pessoa. Esse é para a segunda pessoa, quando está próximo da segunda pessoa com quem eu estou falando. Agora, aquele está mais longe de quem fala e com quem eu falo, que é aquele, aquilo e aquela. E vai concordar com o objeto, com algo que eu esteja me referindo, se estiver no masculino, feminino, singular ou plural. Os pronomes interrogativos são quais, quantos, quantas, que, quem, são esses, tá? E os possessivos, já falei para vocês, meus cadernos. Meus, eu estou falando primeira pessoa do singular. Meus está concordando com o possuidor, né? Com o possuidor. Eu sou possuído, possuidor é o objeto. Os pronomes indefinidos são as palavras que se referem de modo vago aos substantivos. São exemplos de pronomes indefinidos, algum, nenhum, como apareceu no exercício da reportagem, o algum, lá e outro. A ideia de imprecisão é construída de diversas formas. Pode ser pelo uso do sujeito indeterminado, como ocorre em nos levam. A senhora pode mandar esse slide lá no grupo? Posso mandar. Vou mandar Ok. no final da aula. Por um artigo indefinido, uma. Por pronome indefinido, algum, pouco. E também por palavras como de sentido vago. A palavra coisa, ela é muito vaga. A palavra coisa a gente utiliza para tudo. Eu não sei o que colocar, eu coloco coisa. Está errado, tá? Não é certo utilizar coisa, não. Porque ela tem um sentido muito vago, muito pobre. Deixa eu ver o objeto direto aqui. Calma aí. É a ordem direta e indireta. Quando que ocorre a ordem direta e ordem indireta? Quando nós temos sujeito, verbo e complemento verbal, é a ordem direta. Complemento, verbo, sujeito, ou verbo, complemento, sujeito, ordem indireta ou inversa. Tanto faz, tá? Então, aqui está assim. Feira de intercâmbio oferece serviços para imigrantes. Quem oferece? Não é a feira de intercâmbio que oferece? Ela oferece o quê? Serviços para imigrantes. Então, o complemento do verbo é serviços para imigrantes. Oferece o quê? O complemento é um objeto direto, é um complemento verbal com função de objeto direto. E feira de intercâmbios é o sujeito. Agora, se eu falo assim, gratuita é a entrada. A entrada é gratuita. Acontece muito erro, isso daqui entra na parte de concordância, que nós vamos estudar posteriormente. Eu só utilizo no feminino a palavra é proibido entrada, por exemplo. É proibida a entrada. Se a palavra entrada tiver um artigo antes. Se não tiver artigo, eu tenho que colocar no masculino o verbo. Esse termo aqui, é proibido. Não é verbo, é concordância nominal. Tá? Eu só uso no feminino se tiver um artigo determinando o substantivo. Se não tiver, fica no masculino, porque a nossa língua, ela predomina o gênero masculino, tá? O gênero masculino, ele predomina diante do gênero feminino. Tipo eles. Se tiver Eles, isso. Tá? Então, a estrutura lógica da nossa língua é verbo, sujeito, verbo e complemento. Quando ocorre de forma diferente, é a ordem inversa, tá? É mais natural construir uma oração iniciando pelo sujeito, que será seguido por verbo e, por fim, por complementos obrigatórios ou facultativos. A isso se chama ordem direta, tá? Aqui, ó. As crianças precisam de atenção. As crianças, sujeito, precisam, verbo,
complemento de atenção, tá? É ordem direta. Agora, se falasse assim, de atenção precisam as crianças, está em ordem inversa, tá? Vou fechar aqui. A tarefa é para vocês, a atividade para vocês fazerem da apostila, né? Então, vocês farão os exercícios da página 12 à página 19. Caso vocês tenham dúvida em fazer alguma coisa, é só perguntar, tá? Vou deixar vocês fazendo, até porque a parte de ordem direta e indireta, eu até corrigi o exercício que nós fizemos, vocês já estão sabendo fazer, tá? Mas maiores dúvidas é só perguntar. É pra gente fazer até que página mesmo agora, até 19? Ok. Que fica ali a estrutura da oração, questão 37. Vai fazer da 12 a 19 da apostila. Isso, 12 a 19 da apostila.
Vou no banheiro, prof, já volto.
E vocês estão terminando? Oiê. Tá, Ainda falta um pouco. beleza. Vou corrigir na próxima aula, tá? O Igor já terminou. O Arthur Ok. falou que está terminando. O Arthur saiu, pronto. Mano, isso todo dia. O Arthur sai 10 minutos antes, ou 15 ou 20. E entra bem depois. Ou então nem volta mais, volta só na outra aula, só que depois de 20 minutos. Enviei no grupo aqueles slides lá, tá? O slide que eu coloquei, a definição dos pronomes, do ordem direta e indireta. Aí todos terão acesso, se preferirem. No material de vocês tem todo
o slide, porque eu copiei baseado nele, tá? Na apostila. Na apostila não, no CA. Aí eu fiz os slides para demonstrar aqui.
Falta 1 minuto. Professora, pode sair? Pode. Ok, tchau pro semana que vem. A aula que vem eu corrijo, tá?